amadísimo Padre, ¿Eh? tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, ¿Mm? acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh amadísimo Padre, bendito tú entre todos los... Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, ¿sí? Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay. Espero que hayan podido comprender, ¿no?, cómo se acerca a Dios este joven, este niño. Estamos en el quinto estudio. Hoje é o nosso quinto estudo Y damos gracias a Dios porque vamos a compartir hoy otra parábola que Dios nos enseña, que Jesús nos enseña a nosotros. e eu dou graças a Deus porque hoje eu vou compartilhar outras parábolas que o Senhor ensina, Que apunta a un tema muy específico. que falam sobre um tema muito específico. Como ustedes estarán dándose cuenta, Como vocês podem perceber, los primeros dos estudios hablamos de la iglesia en general os primeiros dois estudos a gente falou sobre a igreja de maneira geral, y el tercer, cuarto y quinto estamos acercándonos más a la vida personal. e no terceiro, quarto e quinto a gente está falando mais sobre coisas da nossa vida pessoal. Las parábolas son historias que Jesús contaba, que eran probablemente cuestiones que sucedían en ese momento. As parábolas são histórias que Jesus contava sobre situações que estavam acontecendo naquele momento. Y él las usaba para dar una enseñanza. E ele usava isso para trazer um ensinamento. Y los que estudian en teología dividen, hay muchas formas de clasificar las parábolas. E aqueles que estudam teologia dividem as parábolas de várias maneiras, em formas de classificá-las. Yo tomé esta, hay parábolas que muestran el corazón del Padre Eu escolhi essa maneira. Tem parábolas que falam sobre o coração do Pai y hay otro grupo de parábolas que muestran el corazón de las personas, e outras parábolas falam sobre o coração dos cristãos, de los que siguen a Jesús. daqueles que seguem a Jesus. Y hay una parábola que seguramente la conocen, es del fariseo y del publicano. E tem essa parábola que com certeza vocês conhecem, que é sobre o fariseu e o publicano. ¿La siguiente? No, anterior. ¿Podemos leer este texto, alguien que pueda leerlo, en Lucas, capítulo 18, del 9 al 14? Alguém pode, por favor, ler Lucas 18, 9 a 14? Jesús está caminando en las ciudades enseñando lo que él tenía para las personas y entonces viendo relata esta parábola que queremos aprender hoy para ustedes. Jesus estava passeando pelas cidades, então ele olhando algumas situações, ele relata essa parábola que a gente vai ler aqui agora. ¿Quién podría leerlo en voz alta? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma:
esta parábola por primera vez, Quando eu li essa parábola a primeira vez, era adolescente, eu ainda era adolescente, y empecé a decir, ¿por qué está mal orar como oró el fariseo, dando gracias a Dios? e na minha cabeça eu comecei a dizer, por que está errado, como o fariseu orou, de orar dando graças a Deus? Pero a medida que fui acercándome al texto bíblico, Mas à medida que eu fui me aprofundando um pouco mais no texto bíblico, me di cuenta que esta parábola de Jesús no muestra la manera de orar, cómo hay que orar. eu percebi que essa parábola não está relacionada à forma como eu tenho que orar. Não é isso que ela fala. No es el motivo de Jesús para decirnos a dónde tenemos que ir a orar. Não é o propósito de Jesus mostrar por essa parábola aonde a gente precisa ir orar. No es el mensaje de Jesús qué personas son las que tienen que orar. A mensagem aqui não fala sobre quais pessoas precisam orar. Pero va mostrando un poco más Jesús cuando muestra la comparación de los que oran. Mas ela vai além de tudo isso e mostra a comparação daqueles que estão orando. En realidad, lo que Jesús está mostrándoles que la manera de acercarse al Padre para orar evidencia la actitud que cada uno tiene ante Dios. O que Jesus na verdade está mostrando é que a maneira que as pessoas têm de orar e que se aproximam a Deus mostra a sua atitude em relação a Deus através dessa oração. Nuestras acciones As nossas ações demuestran lo que pensamos. mostram aquilo que a gente pensa. Puede ser que alguna vez nuestras acciones sean erradas, Pode ser que algumas vezes as nossas ações sejam erradas, pero nosotros los seres humanos somos una suma de hábitos. mas nós como seres humanos somos uma soma de vários hábitos. Las ideas Os ideais, en el área cognitiva, en el área intelectual, a área intelectual, la suma de ideas forman pensamientos. a soma das ideias forma um pensamento. Los pensamientos forman conductas. Os pensamentos formam a conduta. Cuando las conductas se repiten, forman hábitos. Quando eu repito uma conduta, isso vira um hábito. Y cuando el hábito se incorpora como si fuera un tatuaje, E quando o hábito vira como se fosse uma tatuagem bem incorporada, forma un comportamiento. isso forma um comportamento. Y aquí Jesús está mostrando cómo es el comportamiento nuestro cuando nos acercamos a Dios. E aqui então Deus está mostrando como que é o nosso comportamento quando nos aproximamos de Deus. Y no es que esté mal dar gracias a Dios por conocerle a Él, por tener una buena familia, por dar ofrenda, por ayudar. No es ese el problema. E não é que está errado agradecer a Deus, dar oferta, agradecer que a gente tem uma boa família, um bom trabalho. Não é esse o problema. El problema es cuando yo tengo este comportamiento ante Dios comparándome con el prójimo, con la persona que tengo al lado. O problema é quando esse comportamento eu faço na presença de Deus, me comparando com uma pessoa que está orando, que está do meu lado. Esto me hizo pensar a mí cómo soy yo con los demás. Isso me fez pensar como que eu sou perante os demais. En dos oportunidades Em duas oportunidades, tuve la posibilidad de estar cerca de dos personas repugnantes, indignantes, malas. em duas oportunidades eu tive a chance de estar na frente de duas pessoas muito más, desprezíveis, repugnantes. Uno es el que fue gobernador de una provincia de Argentina. Um deles foi governador de uma província da Argentina. Ladrón, corrupto, es poco. Se eu falar que ele era ladrão e corrupto, é pouco. De golpe estaba por tomar el avión Eu estava de repente já para pegar um avião y estábamos esperando los dos para entrar al avión. e nós dois estávamos esperando para entrar nesse avião. Y yo lo fulminé con mi mirada. E só no meu olhar eu matei ele. Dije, Só de olhar. a este tipo lo voy a mirar fijo todo el tiempo. E eu falei, esse cara eu vou ficar olhando para ele fixo o tempo inteiro. El parlante decía que había que embarcar. O alto-falante já estava falando embarque, voo, Tenía una indignación. mas eu estava tão indignado. Y yo decía, Señor, ¿qué hombre es este? Qué bárbaro, lo detestaba.
E eu dizia no meu coração, Senhor, que pessoa é essa? Eu odiava ele. En un momento me vio a mí, Uma hora ele olhou para mim, volvió a mirarme olhou outra vez, y yo me di cuenta que había un guardaespaldas. e eu vi que tinha um guarda-costas junto. Le dije, Miguel, tranquilo. E falei, Miguel, fica tranquilo aí. En otra oportunidad, Outra vez, em outro lugar, un laboratorio me invitó a cenar a un lugar muy fino con mi esposa. um laboratório me convidou para um jantar, um lugar muito chique, junto com a minha esposa. Iba a haber una conferencia en Puerto Madero, un lugar muy fino en Argentina. Tinha uma conferência lá num bairro que chama Porto Madeiro, na Argentina. Y cuando fui allí, llegamos temprano, y estaba sentado con 3 hombres más, un juez que ya murió, un juez que es lo más vergonzoso que puede haber. E a gente chegou um pouco mais cedo, e aí quando a gente foi sentar, eu vi que tinha sentado um juiz com outras pessoas, um juiz do mais pior que vocês possam imaginar, Perverso, sexualmente, sexualmente pervertido, económicamente, todo el mundo sabe esto. tinha problemas econômicos e todos sabiam disso. Y yo le dije a mi esposa, E eu falei para minha esposa, acá voy a quedarme con este hombre. aqui eu vou ficar sentado perto desse homem. Y mientras hablábamos eso, un matrimonio agarró y dijo, yo de este lugar me voy, y se fueron. E enquanto a gente estava falando sobre isso, um casal pegou, levantou e falou, a gente vai embora desse lugar. Y estaba ese juez que ya murió con otros, y yo llamé al mozo. E esse juiz já morreu, mas na hora ele estava lá, e então eu chamei o garçom. Y el mozo le digo, mozo, ¿usted sabe quién es este sinvergüenza? E eu chamei o garçom e falei, ô garçom, você sabe quem que é esse sem vergonha aí? Sí, dice, pero me deja propinas muy buenas. Ele falou, sim, eu sei, mas ele me dá gorjeta muito boa. La cuestión es que terminaba y llegaron después otros profesionales y fuimos a otro lugar. Aí depois acabou misturando tudo, chegaram os outros profissionais e a gente foi para outro lugar. Pero cuando volví a estudiar este pasaje, Mas quando eu voltei a estudar essa passagem, me costó, pero me sentí muy hermanado al fariseo. foi difícil para mim, mas eu me senti muito próximo do fariseu. El fariseo representa cómo no debo yo aproximarme a Dios. O fariseu está aqui representando a maneira como eu não devo me apresentar a Deus. Es el director de una escuela de personas que hacen lo que él hace. É o diretor de uma escola de pessoas que fazem o que ele faz. ¿Por qué yo no fui a este ex gobernador y decirle, mire, yo no comparto como usted es, pero tengo que orar para que Dios le bendiga? Por que eu não fui para esse ex-governador e falei simplesmente, ó, eu não concordo com o que você faz, mas eu sei que eu preciso orar por você. Y lo mismo con ese juez. E com o juiz a mesma coisa. Me salió el fariseo de adentro. O fariseu que estava dentro de mim saiu. Y cuando empecé a estudiar me asusté de la escuela que puedo tener yo adentro. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu me assustei da escola, dos ensinamentos que eu posso ter aqui dentro. Porque el fariseo dijo, yo no soy como este. Porque o fariseu se comparou e falou, eu não sou igual a este. Ahora, los fariseos no eran malas personas. Mas os fariseus não eram pessoas más. Gracias a ellos y la tradición oral de los judíos podemos tener la Torá, la Biblia, tal como la hemos tenido. Graças a eles e pela tradição oral dos judeus, hoje existe o Torá. El apóstol Pablo dice, me formé fariseo de fariseos. E o apóstolo Paulo falou, eu me formei fariseu de fariseus. Pero ellos creían que eran más que los demás. Mas eles acreditavam que eram superiores aos demais. Y Jesús les está enseñando a sus discípulos que no debe ser la forma de acercarme a Dios así. E Jesus, então, nessa parábola está ensinando para os discípulos que essa não era a maneira que eles deviam se aproximar de Deus. Tengo que aprender a acercarme a Dios como el publicano, la escuela del publicano. Tenho que aprender a me apresentar a Deus assim como o publicano, na escola de aprendizado desse publicano. En la presencia de Dios no hay espacio para la justicia propia. Na presença de Deus não há espaço para a própria justiça. Romanos 3, 26 e 27.
o fez para demonstrar no tempo presente sua justiça. Deste modo, Deus é justo e, ao mesmo tempo, Ele que justifica os que têm fé em Jesus. Onde, pois, está a vanglória, é excluída. Por qual princípio? Na obediência da lei? Não, senão pela fé. ¿Podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos? Nós podemos nos justificar a nós mesmos? ¿Cómo me acerco a Dios? Como me aproximo de Deus? ¿Puedo parecerme al publicano o puedo parecerme al fariseo? Posso parecer com um publicano ou com um fariseu. Y tengo que aprender que hay una forma única de acercarme a Dios. E eu preciso aprender que tem uma única maneira de me aproximar de Deus, Se la enseñó Jesús que Jesus ensinou. y el apóstol Pablo la formuló con más fuerza, E o apóstolo Paulo, com mais força ainda, expressou isso, como está escrito ahí. como está nesse texto. Também está escrito que essa mensagem se proclamaria com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando com Jerusalém. Há perdão de pecados para todos os que se arrependem. Primeiro preguei aos de Damasco, depois em Jerusalém e por toda a Judeia, e também aos gentios, que todos têm que arrepender-se de seus pecados e voltar a Deus, e demonstrar mudanças por meio das coisas boas que fazem. Sin arrepentimiento no hay forma de acercarnos a Dios. Sem arrependimento, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Y todos sabemos lo que la Biblia enseña, somos todos pecadores. E todos nós sabemos o que a Bíblia ensina, que todos somos pecadores. La ciencia A ciência, en la década del 70 hablaba que el 30% de las personas son normales, el 70% son anormales. na década de 70, a ciência falava que 30% das pessoas são normais e 70% são anormais. Y dentro de los anormales E nesses anormais están los neuróticos, estão os neuróticos, los psicóticos, os psicóticos, los psicópatas, os psicopatas, los perversos. os perversos. Cada década que pasó, la ciencia misma fue achicando el porcentaje de sanos. Cada década que foi passando, a própria ciência foi diminuindo esses 30% dos saudáveis. Cuando estaba llegando al 5% de personas normales, Quando estava já perto dos 5% de pessoas normais, se comenzó a cuestionar qué quiere decir ser normal. aí começaram a questionar a ciência. O que quer dizer ser normal? Y la ciencia dice, somos todos iguales. E a ciência falou, nós somos todos iguais. Y ahí se queda. E ficou aí. La Biblia también dice que somos todos A iguales, Bíblia também fala que somos todos iguais, pero de pecadores. mas todos pecadores. Aquí está limpio este lugar, Esse lugar aqui está limpo, pero depende de la potencia de la luz que tenga. mas depende da força da luz que a gente tem Si aqui. ponemos una luz mucho más potente, Se a gente coloca uma luz mais forte, vamos a empezar a ver mesas un poco más sucias. a gente vai começar a ver as mesas um pouquinho mais sujas. Y la Biblia dice que Dios es luz, E a Bíblia fala que Deus é no hay luz, tinieblas en Él. não tem trevas Por nele. eso no hay forma de estar delante de Dios pensando que tengo algo bueno. Por isso não tem jeito de eu estar diante de Deus achando que eu tenho algo bom. Por eso somos todos Por pecadores isso nós somos todos y pecadores. tenemos que ir a Dios arrepintiéndonos. E a gente precisa ir a Deus em Y arrependimento. no comparándonos con otros, E não comparando com o outro, sino comparándome conmigo mismo mas me comparando comigo mesmo. y sorprendiéndome E me surpreendendo. de qué hubiera sido de mí si no tuviera Jesucristo. O que teria sido en mi de vida. mim se eu não tivesse Jesus na minha vida? ¿Qué hubiera sido de la otra persona de no ser cristiano? O que teria sido do outro se não fosse cristão? En la iglesia donde yo estoy, Na igreja que eu estou hoje, en la tercera semana que yo fui y empecé a ir, na terceira semana depois que eu comecei a ir lá, me dieron para predicar eles me deixaram pregar. y predicamos el Evangelio. E eu preguei o Evangelho. Y yo no sabía un hombre de 68 años E eu não sabia, tinha um homem de 68 anos que tenía un puesto de vendedor de diarios y revistas en Florida y Corrientes, justo en el centro de la ciudad. que esse senhor de 68 anos tinha uma banca de jornal que vendia jornal, revista,
bem no centro da cidade, em Florida. Cuando invitamos a que el que quiere se convertir, que levante su mano y diga, yo me quiero convertir. Quando a gente convidou as pessoas que queriam se converter para levantar suas mãos, Este hombre, Carlos, se entregó a Cristo. esse homem, Carlos, entregou sua vida para Cristo. Hoy, en 7 años, es un fiel creyente, diácono de la iglesia. Hoje, depois de 7 anos, é um crente fiel e é diácono na igreja. Con un amor, trabaja, sirve al Señor. Trabalha com muito amor servindo ao Senhor. Y le digo, Carlos, sos una bendición para la E iglesia. eu falo para ele, Carlos, você é uma bênção para a igreja. Y él me mira y me dice, gracias, pastor. E ele olha para mim e fala, pastor, obrigado. Lástima que no me convertí antes. Uma pena que eu não me converti antes. Ahora ya soy un poco más viejo, Agora eu já sou mais velho, pero le dediqué mi vida a Jesús. mas eu dediquei a minha vida agora a Jesus. ¿Qué hubiera sido de nosotros de no tener a Jesús? O que teria sido de nós se não tivéssemos a Jesus? Es cuestión de tiempo, É só uma questão de tempo, porque la naturaleza humana va dejando sacar todo lo que tiene. porque a natureza humana vai deixando aflorar tudo que tem. Eso es lo que nos pasa también como creyentes. Isso também acontece conosco como crentes. Algunos creen que el carácter cambia a medida que vamos creciendo. Alguns acreditam que o nosso caráter muda à medida que nós vamos crescendo. Cuando era joven era cabeza dura Quando eu era jovem era bem cabeça dura. y uno dice seguro que ahora es grande y es menos cabeza dura. E aí vocês podem pensar, bom, agora que ele já cresceu, ele é menos cabeça dura. ¿Qué piensa? O que vocês acham? Es peor. Agora está pior. Vamos dando más forma a lo que naturalmente tenemos. A gente vai dando mais força, mais forma ao que é da nossa natureza. A menos que nos acerquemos a Jesús. A menos que a gente se aproxime de ¿Y Deus. qué trabajo va a tener con nosotros? E que trabalho ele vai ter com a gente. Por eso no estamos hablando que el tiempo no es bueno o el crecer no es bueno. Pero si no está Jesús en la vida, no va a haber cambio genuino. Mas eu não estou aqui falando que o tempo não é bom, o crescimento não é bom. Mas se Jesus não estiver na sua vida, o crescimento não vai ser genuíno, verdadeiro. Por eso tenemos que arrepentirnos. Por isso a gente precisa se arrepender. Cuando nosotros éramos niños en la escuela dominical, como los chicos aquí pequeños, Quando eu era pequeno na escola dominical, assim como as crianças aqui, cantábamos un coro a gente cantava uma que dice, música negro por el pecado estaba mi corazón. que diz que Cantábamos. escuro pelo pecado estava o meu coração. Un nene de 3 años, É um bebê de 3 anos, uma criança de 3 anos. negro por el pecado. Escuro pelo pecado, manchado pelo pecado. Algunos decían, seamos un poco más suaves. Alguns falavam, vamos maneirar um pouquinho. Pero cuando uno crece se va dando cuenta que no es blanco, va tomando colores. Mas quando a gente vai crescendo, a gente se dá conta que não é branco, ele vai pegando algumas cores. Hay dos formas de acercarnos a Dios. Tem duas maneiras de a gente se aproximar de Deus. Más allá de la pintura o la imagen que dé, o me acerco humilde o me acerco autojustificándome. Muito além da imagem propriamente dita ou de algo muito fantasioso, ou eu me acerco humilde ou autojustificado. Para entrar en el reino de Dios tengo que decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, quiero nacer de nuevo. Y ojalá que todos podamos decir eso en esta noche. Para entrar no reino de Deus, eu preciso dizer, Deus, eu me arrependo dos meus pecados e tomara que todos aqui façam ou tenham feito isso nessa noite. Y dice la Biblia que Él golpea el corazón. E a Bíblia fala que Ele bate no nosso coração. Dice, si alguno oye mi voz E a Bíblia fala, se alguém ouvir a minha voz y abre la puerta de su e corazón, abrir a porta do seu coração, yo entraré en Él eu vou entrar lá y habrá fiesta. Seremos una sola cosa. e vai haver festa, a gente vai ser uma só coisa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Porque de tal maneira Deus amou ao que ha mundo, dado a su Hijo único, que deu o seu Filho único, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquele que nele crê, que en Él confía, que nele confia, que en Él se entrega, aquele que nele se entrega, tenga vida eterna. tenha a vida eterna. Que empieza cuando uno nace de nuevo. Que começa quando uma pessoa nasce de novo. Y damos gracias a Dios por esa verdad. E damos graças a Deus por essa Y para verdade. entrar en el reino de Dios tengo que hacer eso, E para entrar no reino de Deus, eu preciso fazer isso. orando a Dios. Orar a Deus,
Y para continuar la vida cristiana, E para continuar na vida cristã, también tengo que hacer eso. também tenho que fazer isso. Tengo que permanecer en ese espíritu de humildad delante de Dios. Permanecer nesse espírito de humildade perante Deus. ¿Qué es la autojustificación? O que significa autojustificação? Es la tendencia de las personas a racionalizar, a justificar sus propias acciones, decisiones o comportamientos cuando pueden ser incorrectos, inmorales o perjudiciales para los demás. Tá, todo já leu. Esa es la autojustificación. Isso é autojustificação. Es tratar de suavizar algo que es real. É tentar diminuir, deixar mais tranquilo alguma coisa que é muito real. Pero nadie dice yo me estoy autojustificando. Mas ninguém fala, eu estou me autojustificando. Pero hay por lo menos 5 maneras conductuales de autojustificar. Mas existem pelo menos 5 condutas que a gente pode ter para se autojustificar. Una de ellas es la racionalización. Racionalização. ¿Qué es la O racionalización? que é isso? Es poner en palabras y explicaciones algo que es obvio. É tentar colocar em palavras ou dar uma explicação para alguma coisa que é óbvia. ¿Se acuerdan cuando Dios paseó por el huerto y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? E vocês lembram quando Deus passeou ali pelo jardim e falou: Adão, Adão, cadê você? Adán le dijo, lo que pasa es que la mujer que me diste. E Adão falou: o que acontece é que a mulher que você me deu. La mujer dijo, la serpiente. A mulher falou: a serpente. ¿Y la serpiente a quién le echó la culpa? E a serpente colocou a culpa em quem? Racionalizar, usar palabras elegantes para suavizar una conducta de autojustificación similar a la del fariseo. Autojustificar é colocar situações complicadas e suavizá-las para se autojustificar perante a presença de Deus. Otra forma de autojustificación es la minimización. Outra forma de autojustificação é a minimização. Es explicar que, bueno, ¿qué va a ser? Es así, vos me conocés, yo no soy malo, y explico una debilidad. Pero en el fondo no estoy reconociendo que actué mal. É tentar minimizar, falar, justificar alguma debilidade que eu tenho, mas na verdade eu estou fazendo errado mesmo, mas eu estou tentando diminuir a importância desse impacto. Qué bendición es la iglesia donde cada uno puede ayudarse a otro a ser mejor. Que legal, que bênção é na igreja onde cada um pode se ajudar a ser melhor. Dice la palabra de Dios, hierro con hierro se aguza, se afila. A palavra de Deus diz que ferro com ferro se afiam. Y Dios mantiene su palabra. E Deus mantém a sua palavra. Cuando uno le dice necio a su hermano, necio, Quando alguém chama o seu irmão de nécio, se está autojustificando. está se autojustificando. Qué importante es aprender a vivir reconociendo la debilidad y que mi hermano es igual que yo. Y cuánto más el que no tiene a Cristo en su corazón. Quão importante é a gente viver reconhecendo as nossas fragilidades, nossas debilidades e saber que o meu irmão também é igual a mim. Otra manera de autojustificación es lo que llamamos proyección. Outra maneira de autojustificação é a projeção. ¿Qué es la O proyección? que seria? Es poner en el otro É colocar no outro lo que tengo yo, o que eu tenho, pero como yo no lo tolero, mas como eu não aceito, de una manera consciente o inconsciente lo pongo en Antraní. de maneira consciente ou inconsciente, eu ponho, por exemplo, no irmão Andrani. Entonces digo, Antraní, pará de vigilar, pará de controlar, no seas así. En realidad, soy yo el que vigilo, soy yo el que controlo, soy yo el que no soy malo. E eu falo, Andrani, para de Perdona, vigilar, Antraní. para de controlar. Eu falo isso para ele, mas na verdade quem está controlando sou eu, não ele. Eu jogo para ele. Lo proyecto en el otro. Eu projeto no outro. Y le pego, le pego, le pego, E fico então batendo nele cuando es mi problema. quando o problema é meu. Lo delante de Dios. Mas diante de Me Deus, estoy autojustificando. eu estou autojustificando. Y no salgo bendecido, no salgo renovado como quiero. E eu não saio abençoado, eu não saio
como eu desejo. Otra manera de autojustificarse como el fariseo es desviar la responsabilidad. Outra maneira de se auto-justificar como fariseu é desviando a responsabilidade. Lo que pasa es que la directoría, O que acontece tem a ver problema da lo que diretoria. pasa es que el pastor me dijo, O que acontece é porque o pastor falou para mim isso. lo que pasa es que esta hermana siempre es igual. Essa irmã é sempre do mesmo jeito. Qué barbaridad, siempre es así. Nossa, que absurdo, é sempre dessa maneira. ¿Qué estoy haciendo? O que eu estou fazendo? Estoy desviando la atención. Eu estou desviando a atenção ¿Para qué? para Para autojustificar. me auto-justificar. Y una forma también común de autojustificación es el autoengaño. Outra forma de auto-justificação é o auto-engano. Me repito constantemente algo y me termino creyendo una mentira. Eu fico repetindo para mim várias vezes alguma coisa errada e acabo acreditando numa mentira. Son todas maneras para defenderme de tres cosas por lo menos que puedo sentir. São todas maneiras de me defender, de me proteger de três coisas que eu posso sentir. Sentirme culpable, Eu posso me sentir culpado, sentirme avergonzado envergonhado y sentirme de haber cometido un error. e responsável por um erro. Y saben qué, hermanos, E sabe, muchas veces cuando entramos en esta ruta podemos estar muchos años en esa ruta. sabe que uma vez que a gente entra nesse caminho, a gente pode ficar por muitos anos nessa estrada. Si siento culpa y es una culpa real, Se eu sinto culpa e é uma culpa verdadeira, tengo que pedir perdón. eu preciso pedir perdão. Si estoy avergonzado, tengo que pedir al Señor que me ayude a no repetir más. Se eu estou envergonhado, eu preciso pedir ao Senhor que Ele me ajude a não fazer de novo. Y tengo que hacerme cargo del error, E eu preciso ser responsable. ser responsável pelo meu erro. Están así desde la palabra de Dios E está assim na palavra de Deus, que cuando uno comete una falta, que quando alguém comete um erro, después tiene que pedir perdón depois ele precisa pedir perdão y tiene que devolver, e precisa devolver tiene que restituir. e restituir. En una oportunidad un compañero mío de estudio, Numa certa ocasião, um companheiro de años estudos, atrás, alguns anos atrás, me dice, hermano Miguel, yo tengo que verte. e ele falou para mim, irmão Miguel, eu preciso te encontrar. ¿Cómo no? Con gusto, veámonos. E eu falei, claro que sim, vamos se encontrar. Y me mira y me dice, nos vimos a tomar un café. A gente se encontrou para tomar um café Y me dice, cuando estudiábamos juntos yo te robé un libro. e ele então confessou para mim e falou, quando a gente estava estudando junto, eu roubei um livro seu. Yo no lo encontraba, Eu nem sabia onde estava. me lo había sacado él, yo ni me enteré. Ele tinha roubado e eu nem sabia. Me dice, yo quiero dártelo y te quiero pedir perdón por haber hecho eso. E ele falou, eu quero te devolver e queria te pedir perdão pelo que eu fiz. Yo le dije, hermano, bueno, quédate tranquilo, no nada. Y él me dice, no, tengo que hacerlo porque yo enseño algo y el Espíritu Santo me mostró que tengo que empezar yo. E eu falei, não, irmão, não precisava nem ter se preocupado. Ele falou, não, eu senti que eu precisava fazer, porque eu ensino essas coisas e o Espírito Santo me incomodou dizendo que eu precisava fazer também. Cuando un cristiano entra en la escuela del fariseo, Quando um cristão segue a escola dos fariseus, se va perfeccionando. ele vai se aperfeiçoando. ¿Y saben cuál es el gran problema? E sabe qual que é o problema maior? Que va domesticando la imagen de Dios. Que ele vai domesticando a imagem de Deus. Va haciendo la imagen de Dios a su imagen. Vai fazendo a imagem de Deus conforme a sua própria imagem. Cuando el propósito de Dios es todo lo contrario. Quando o propósito de Deus é o contrário. Yo tengo que ir siendo transformado a la imagen de Dios. Eu preciso me transformar à imagem de Deus. Entonces hay muchos cristianos Então tem muitos cristãos que tienen a Dios, que têm a Deus, pero es el Dios a la imagen de ellos. mas é um Deus formado à imagem dele. En realidad tendrían que estar cantando, tengo un Dios muy chiquito como yo. Na verdade, eles deviam estar cantando, eu tenho um Deus tão pequenininho igual a eu, Pero no lo cantan así. mas isso eles não cantam. Están detrás del poder, Está por trás de poder, detrás del orgullo, para orgulho, detrás del pecado eclesiástico, indo atrás do pecado detrás de eclesiástico, muchas conductas
conductas que pueden a la vista de los hombres parecer buenas, estão até em várias condutas que aos olhares humanos podem ser boas, pero son los MBA de la facultad del fariseo. mas isso já é um MBA da faculdade do fariseu. MBA. Falei MBA. Se altera el crecimiento personal de la vida de fe, pasa a vivir una vida de fe pobre. Ele começa a viver uma vida de fé muito pobre. Cambia su manera de servir al Señor, no comprometiéndose. A sua maneira de servir ao Senhor muda, ele não quer se comprometer. Y no resuelve las cosas a la manera de Dios. E não resolve as coisas da maneira de Deus. No sé si está bien ahí puesto, pero ¿está bien ahí puesto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sim, sim. Muy bien, la siguiente. Lo contrario, ¿qué es? Es la humildad. O contrário disso que seria a humildade. Muchas carreras y muchas opiniones hay acerca de la humildad. E existem muitos estudos, muitas opiniões sobre o tema da humildade, Que puede ser una virtud de la que pode personalidad. ser uma virtude da pessoa Cuando no hay orgullo, hay ausencia de orgullo, quando tem ausência de orgulho, o cuando la persona tiene apertura y tiene receptividad. ou pode também ser uma pessoa aberta, disposta e receptiva. La persona humilde ve al otro como alguien mayor. A pessoa humilde vê o outro superior a ele. Aprende a preguntar. Aprende que tem que perguntar, Demuestra la humildad escuchando, demonstra humildade através da escuta, aunque sepa. mesmo que ele saiba. Trata de preguntar porque seguramente Marcelo sabe algo más que yo. Ele mesmo assim pergunta O João porque ele sabe pensa, algo mais que eu. o João deve saber algumas coisas mais do que eu. Se acerca de manera sencilla, al otro, Ele vai de maneira bem simples e sincera tratando de ver qué quiere Dios mostrarme. e tentando ver o que Deus quer me mostrar. ¿Cómo puedo yo aprender un poco más? Como que eu posso aprender um pouquinho mais? Esto en psicología Isso na psicologia se llama asertividad. chama-se assertividade. Que no me mueva la bronca, Que eu não fique movido pela raiva, que aprenda a dialogar, que eu escuchar, consiga dialogar, escutar, mostrando al otro que pienso tal vez distinto, até mostrando para o outro que talvez eu tenha um pensamento diferente, pero que me haga bien a mí también. mas que faça bem para mim também. No es humilde, no es el tonto, el pobre, el infeliz. Ser humilde não é ser bobinho, menosprezado, infeliz, não é isso. Trabajando en terapia con un paciente, Eu trabalhava numa terapia, estava fazendo com um paciente, un matrimonio cristiano, um casal cristão, peleado con su familia. eles estavam brigados com a família deles. Cuando vuelva a Buenos Aires, Quando eu volte para Buenos Aires, tenemos que reunir a él casado con una niña, eu vou ter que reunir esse casal com uma menina. Quando eu voltar para a Argentina agora, eu vou reunir esse casal com uma menina con sus padres y la familia que están peleados. e também com os pais dessa menina e a família, porque eles estão brigados. Le pregunté, pero tus padres son cristianos. E eu perguntei, mas seus pais são crentes? Sí, van a una iglesia. Sim, ela falou, vamos para uma igreja. Y yo le hablé a él y le dije, tenés que acercarte a ellos. E eu falei com ele, falei, olha, você precisa se aproximar deles. Me dice, ya hice todo, pastor, ni quieren ver a la nieta. E ele falou, pastor, a gente já fez de tudo, nem mais a neta eles querem ver agora. Me acusan que estoy casado con mi mujer porque quieren sacar la plata de la familia cuando ella tiene más plata que todos juntos. Eles me acusam que eu estou casado com essa mulher porque a gente quer tirar o dinheiro da família, mas a família dela tem mais dinheiro que todo mundo. Y yo le dije, somos embajadores de la paz. E eu falei para ele, nós somos embaixadores da paz. ¿A qué iglesia van? Que igreja vocês frequentam? Y justo es una iglesia que tiene 3 pastores y los 3 son compañeros míos. E ainda é uma igreja que tem 3 pastores e os 3 são meus amigos. Y le dije, ¿me das permiso para hablar con ellos? E eu perguntei, vocês me autorizam a falar com eles? Pensó y dijo, tengo que aprender de Jesús. Lo dejo en sus manos, pastor. E ele pensou e falou, eu preciso aprender de Jesus. Pastor, está nas suas mãos. Llamé al pastor de la otra iglesia. Eu liguei para o pastor da outra igreja, Se acercaron a ellos, eles se aproximaram a a los eles, padres, a los
a los padres de este muchacho, Eles se aproximaram aos pais desse homem, que van a la iglesia donde él es pastor. sim, que tá. Y le dijeron, su hijo quiere hablar con ustedes, pero en presencia del pastor. E falaram, o seu filho quer falar com você, mas tem que ser na presença do pastor. Claro, delante de los pastores dijeron, bueno, está bien. Claro que na frente dos pastores eles falaram, não, tá ok. Al otro día, después de casi un año no hablar con su hijo, No outro dia, depois de um ano praticamente sem falar com seu filho, lo llamó al hijo ele ligou para o filho y le dijo, yo quiero hablar antes de hablar con los pastores, quiero hablar con vos para poner qué condiciones y qué tema vamos a hablar. Ele ligou para o filho antes de falar com o pastor e falou, ó, eu estou te ligando para colocar aqui as condições em que termos a gente vai participar nessa conversa. Me llamó el muchacho y me dice, me está manipulando de vuelta. O filho ligou e falou para ele, ó, de novo ele está me manipulando. Lo llamé al pastor. Liguei de novo para o pastor, Todo lleva tiempo, tudo leva tempo. quita sueño, Tira o sono, pero fuimos llamados a reconciliar. mas a gente foi chamado para tentar Vivir en reconciliar, humildad. viver em humildade. La humildad es un buen negocio para el ser humano. A humildade é algo muito bom para o ser humano. Los pastores fueron y le dijeron, usted habló con su hijo. Aí os pastores chegaram para ele e falaram, ó, você falou com seu filho, No, tenemos que estar nosotros. então não teremos que estar. Tenemos que estar en la Ah, conversación. sim. Os pastores falaram, não, a gente precisa estar junto. Parece mentira, ¿no? Hombres mayores, hay una nieta, orgullo. E No deja parece trabalhar. até mentira, tem homens adultos, já tem uma neta envolvida, eles não deixam a coisa acontecer, não deixam trabalhar. Cuando vos se reúnan el domingo que viene Quando no domingo que vem vocês estiverem y reunidos se acuerdan, oren por mí. e vocês lembrarem que essa conversa ainda vai acontecer, Para que no haya pelea. orem, estejam em oração por mim para que não tenha briga lá na hora. Yo tengo 2 nietos. Eu tenho 2 netos. ¿Cómo puede ser que cuánto orgullo que no ni quiere ver a su nieta, la única nieta? Eu tenho 2 netos e como que pode ser uma situação desse rapaz de tanto orgulho que nem a neta ele quer ver? Son creyentes. São crentes. El tema es ver cómo están en la presencia de Dios. A questão é entender como que eles estão na presença de La Deus. humildad le hace bien a la cabeza, A humildade faz bem para a cabeça. disminuye el estrés y la ansiedad, Diminui o estresse e a ansiedade. mejora las relaciones entre las Melhora as personas, relações interpessoais. levanta la autoestima. Levanta a Cuando autoestima. uno pide perdón, Quando alguém pede cuando perdão, uno decide perdonar, quando alguém decide se siente un perdoar, león, me sinto como se fosse um leão. siente que ganó Sinto que eu ganhei y fomenta la resiliencia, e fomenta a resiliência. la posibilidad de que siga creciendo aunque no haya un terreno favorable. A possibilidade que continue crescendo mesmo que o terreno não seja favorável. La humildad es diferente a la justificación propia. A humildade é diferente da justificação própria. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Tem vários exemplos na Bíblia, Ahí tenemos textos que por el tiempo no los vamos a leer todos. alguns textos aqui que a gente não vai ler Pero todos. en Isaías, en Proverbios, en el Salmo, Isaías, Provérbios e Salmos, los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Qué va a pasar? No va a despreciar a Dios. seria o primeiro versículo aí que ele leu. Oh, qué hombre, ¿qué te declaró lo que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? En Miqueas, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueias 6:8 aqui, o último versículo. Por eso, en esta noche tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, quiero dejar mi orgullo, mi manera de ser delante tuya, porque tu palabra me da bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por isso hoje eu preciso me aproximar de Deus, deixar de lado toda a minha autoestima, todo o meu orgulho, me aproximar de Deus e pedir que Ele me deixe dessa maneira. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, Humilhado debaixo da mão de Deus, para que los exalte cuando sea el tiempo. para que Ele nos exalte quando chegar o tempo. Antes de la caída, dice la Biblia, Antes da caída, a Bíblia diz, es la soberbia. é a soberba. La soberbia puede ser difícil de ver, pero cuando uno cae, todo ve. Antes da caída vem a soberba. E ele diz que a soberba é difícil de ver,
Mas quando uma pessoa cai, isso fica claro para todo mundo. Moisés es un ejemplo de humildad. Moisés foi um exemplo de humildade. David fue un ejemplo de Davi humildad. também. Josías fue un Josías. ejemplo de humildad. Cuando fue rey siendo jovencito. Quando ele foi rei ainda jovem. Y tenemos ejemplos de orgullosos en la Biblia. E tem exemplos de pessoas orgulhosas na Saúl, Bíblia. arrogancia, Arrogância de soberbia, Saúl, egoísmo. com soberba, egoísmo. Roboam Roboão siguió el consejo de los jóvenes seguiu o conselho dos en vez jovens, de los mayores. em vez de seguir o conselho dos mais Se velhos, envaneció en su fuerza. se soberbeceu na sua própria força Y se dividió Israel. e se separou de Israel. El rey Usías O rei Uzias dijo: yo soy rey, pero también soy sacerdote. Faltó. Entró al templo eu sou rei, mas também sou sacerdote, y quiso ofrecer e sacrificio. quis oferecer Y sacrifício. dice la Biblia que lo corrió del lado de Dios. E a Bíblia fala que Deus o afastou. ¿Quién es tu modelo? Quem é o seu modelo? Tiene que ser Jesucristo. Precisa ser Jesus Cristo. Amén. Amém? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vengan a mí y aprendan de mí, que soy como manso y humilde. Venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de ¿Qué va a coração. pasar? O que vai acontecer? Hallaréis descanso para vuestra mente, para vuestra alma. Vocês acharão descanso para vossa mente e coração. ¿Cómo me acerco a Dios? Como eu me aproximo de Deus? Somos iglesia, Nós somos igreja. cantamos, disfrutamos. Nós aproveitamos. Va a haber una nueva visión para la iglesia. Vai ter uma nova visão para a El igreja. pastor con la directoría con el pastor. O pastor com a diretoria e vice-versa. Leandro trabajando con los jóvenes y inquietando al pastor, a la directoría y creciendo. Todo bien. O Leandro trabalhando com jovens e trazendo aí desafios para o pastor, para a diretoria. Tudo isso vai bem. Pero cada uno tiene que ver cómo va a acercarse a Dios. Mas cada um individualmente tem que ver como vai se aproximar de Deus. Que Dios nos bendiga. Que o Senhor nos abençoe.